Bem, pessoal, aqui no Dialogando com o Chefe Renato de hoje, com certeza não poderia deixar de comer uma paçoquinha e tomar uma aguinha aqui no escritório jurídico Dr. Hinaldo Lins, empresário, ativista político, ele gosta de ser chamado assim também, e também advogado, onde tem muitas demandas referentes ao município de Barreiros e às cidades circunvizinhas. 48 anos, pai de 5 filhos, casado com a professora Maria Gislaine, como já disse, ativista político e grande defensor de causas nobres, como a criança e adolescente e outras aí que a gente vai saber já já, e também do meio ambiente, viu? Uma curiosidade que a gente vai mostrar hoje no programa. Dr. Hinaldo Lins, seja bem-vindo ao Dialogando com o Chefe Renato, muito bom estar com você aqui. Obrigado, Chefe Renato, a alegria é toda nossa, a gente acompanha o seu trabalho, a sua coragem. É muito difícil fazer política e ser repórter no país, especialmente na nossa região, e a gente sabe a importância do seu trabalho jornalístico. É um trabalho feito com muita seriedade, com muita imparcialidade, e para nós é um orgulho receber aqui nesse lugar que eu considero a minha casa, o nosso escritório. O Lins Rocha Advogados completou 12 anos de escritório, 10 anos de atividade jurídica, e estou muito feliz pelo momento, pela sua visita e pela oportunidade. A gente teve encontro no carnaval. O senhor comentou comigo, a gente brincou, comemorou o carnaval bastante animado em Barreiros, uma terra de guerreiros. Falar de um programa no ramo que a gente vai falar hoje são assuntos importantes, porque o senhor investe também na questão política do município. Grande ativista e vem fazendo a diferença em muitas causas jurídicas. Receber seu elogio com certeza é gratificante. Diga uma coisa, hoje a questão jurídica do município de Barreiros, na conjuntura nacional, na conjuntura estadual, como é que está o direito, vamos dizer assim, para o cidadão? Renato, a atividade jurídica, ela é uma atividade que ela precisa ser provocada. Para que as coisas aconteçam, as autoridades precisam ser acionadas. O Ministério Público, o Poder Judiciário, os órgãos de fiscalização e controle, eles agem de ofício em alguns casos, mas na maioria dos casos, questões de irregularidades, eles precisam ser acionados. Então, nós, enquanto escritório de advocacia, há 10 anos, atuando em Barreiros e na Mata Norte de Alagoas, na Mata Sul de Pernambuco aqui, nós recebemos algumas demandas. E ao recebermos essas demandas, muitas vezes a gente atua até pro bono, ou seja, sem cobrar honorários em algumas situações. Em causas como meio ambiente, uma área de interesse nossa, pessoal e do escritório, criança e adolescente, a gente atua muito fortemente, e a questão dos servidores públicos. Mas, como te digo, essas questões precisam, assim como as autoridades judiciais, para nós advogados é necessário que nós sejamos provocados. Nós somos um escritório que temos como princípio, um dos princípios básicos da nossa atuação, além da ética, além da disciplina, além dessa retidão, da honestidade, a gente não costuma entrar em aventura jurídica. A gente analisa o caso concreto, verificando a plausibilidade do direito, a gente aciona o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos ambientais, os órgãos de fiscalização e controle, e vai buscar o direito. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta ao senhor. Como é que o senhor vê essa questão da polarização política no país? Chefe Renato, é muito perigoso. Eu respeito, acho que tudo começa pelo respeito, eu respeito sempre as opiniões contrárias, mas acho muito perigoso. O mundo vem polarizando eleições, né? Você vê a América do Norte, ali, os Estados Unidos, a polarização entre democratas e republicanos é secular. O Brasil sempre teve essa cultura, mas nunca tão com a intervenção do radicalismo político. Isso é o que eu discordo. Acredito muito na democracia e acredito mais ainda
que democracia, o remédio para ela, para qualquer problema dentro da democracia, é mais democracia. Mais democracia é o remédio. O radicalismo político nas opiniões, tanto de um lado quanto do outro, é muito perigoso. Você criar um abismo e separar como se nós fôssemos dois países, como se só houvessem dois candidatos, como se só houvessem dois partidos. Acredito muito na força da democracia, mas os políticos, a classe política e as autoridades constituídas, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, precisam estar muito atentos a esse perigo que é o afloramento desse radicalismo, transferir a questão democrática para a questão pessoal, familiar, agir ou achar que está acima da lei, acima das instituições, acima da Constituição. Muitas vezes até sem entender muito do que se está discutindo, mas saindo da esfera política para a esfera pessoal. Acredito na força do debate, acredito na força da discussão de ideias e acredito que acima de mim, da política e do país estão as leis e a Constituição. O momento de discutir lei é quando ela está em processo de aprovação, lá no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Pode-se discutir lei. A partir do momento que se tornou lei, é preciso cumprir. Nós vivemos, chefe Renato, numa democracia representativa. Vi essa semana, comentei até com a minha esposa um fato engraçado, em que uma reportagem passou uma reportagem na TV e o cidadão dizia eles resolveram por eles mesmos e nós não somos ouvidos, não. A população é ouvida através de seus representantes, através da Câmara de Vereadores, através da Assembleia dos Deputados Estaduais, através da Câmara de Deputados e do Senado Federal, que são representantes eleitos pelo povo. Então, esses são os representantes. A democracia no Brasil é uma democracia representativa no sistema presidencialista. Então, você elege e essas pessoas recebem de você um poder para lhe representar e tomar decisões. Então, acredito na democracia. Repito, qualquer conflito que houver no país, que envolva política, que envolva justiça, que envolva direito, respeite a Constituição, respeite a opinião contrária e, acima de todos, está a lei. Então, com certeza, eu poderia deixar também de perguntar: o Supremo Tribunal Federal vem fazendo seu papel? Renato, é uma resposta que eu não tenho medo de dar. O Estado e as instituições são formadas por pessoas. Por trás do Estado, o juiz, seja na primeira instância, o juiz de primeiro grau, seja nos tribunais, o juiz de segundo grau, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, por trás da instituição estão pessoas. E pessoas falham, pessoas erram, pessoas tomam decisões imparciais. Importante observar o caso do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo algumas pessoas próximas discutir a Constituição sem sequer nunca ter lido. O Supremo Tribunal Federal é, pela lei, considerado o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil. Quando você vê um cidadão sendo defendido na primeira instância por um juiz, sendo defendido na segunda instância por um advogado, sendo condenado na primeira instância por um juiz, ou no tribunal, muitas vezes esse cidadão tem uma sentença ou um acordo, uma decisão que contrariou os interesses dele, mas ele não tem condições de recorrer às instâncias superiores pela falta de defensores públicos, muitas vezes. E quando os defensores públicos não são suficientes para a população, que não é, uma pesquisa recente já demonstrou isso, as pessoas não têm condições de pagar bons advogados para chegar à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e a causa muitas vezes ela se encerra, transita em julgado, não cabe mais recurso no primeiro grau ou no segundo grau. Lá no Supremo Tribunal Federal, a Constituição deve, e na maioria das decisões, são consideradas as riscas.
Aí você pode me perguntar, mas doutor, o senhor considera que as decisões do Supremo Tribunal Federal sempre são acertadas? Não. Formadas por pessoas em todos os países do mundo democráticos. Em todos os países do mundo há decisões equivocadas em todas as instâncias de poder. Grau, de segundo grau, de terceiro grau. Hoje há um movimento contrário, há um movimento de descredibilizar o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Sem falar da falta de respeito que detona de todo jeito. Isso não cabe em canto nenhum, nem para o ministro do Supremo, nem para o juiz, nem para o vigilante da praça, nem para o vigilante do fórum, nem para a pessoa que trabalha com serviços gerais. Tudo começa pelo respeito, como havia mencionado lá atrás. E repito, para todos os problemas democráticos que houver, mais democracia nele. Se a decisão judicial... Semana eu vi também uma matéria em que o professor Zamboni, muito famoso, professor de Direito Penal e Processual Penal, ele falava sobre a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando você fala em ministro do Supremo Tribunal Federal, as pessoas pensam que eles são imbatíveis, impuníveis, que eles não são passíveis de qualquer represália ou condenação jurídica por estarem na Corte Suprema, a Corte Máxima do país. De lá não existe outra instância para recorrer. Mas existe sim a possibilidade de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que quem é que tem o poder de requerer esse impeachment? O Congresso Nacional. Esse ele não diz, eu não posso, não estou sendo representado. Está. Quem está lá, que não entrou com uma ação, com um pedido de impeachment por ato de improbidade contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, foi o representante se elegeu, que está lá no Congresso Nacional. E outra questão muito relevante, Renato, quando se trata dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro esteve no poder. E tinha a maioria do Congresso Nacional. O que devia ter sido mudado... E também indicou alguns, né? Também, né? Da mesma forma que o atual mandatário. O que devia mudar, e eu até compreendo por quê, porque os interesses são pessoais, acima dos interesses da coletividade, o que devia mudar era a forma de ingresso. Isso eu acho vergonhoso, absurdo e inaceitável. Totalmente político. 100% político. Basta que você seja amigo do presidente, do presidente da República, e você tem uma certa... Ou advogado. E tem uma carreira jurídica, e você foi indicado lá com a maioria, você vai... Gente, para ser vigilante, você precisa ter antecedentes criminais, você precisa ter o curso, você precisa ter o porte de arma pela Polícia Federal, você tem que ter, tem que fazer reciclagem periódica, você tem que passar por um concurso se for para ocupar um cargo público, e para ser ministro da Corte Suprema do país. Só uma canetada. A fase para juiz, eu fiz concurso para juiz, me inscrevi, passei inclusive no concurso de primeira fase, Tribunal de Justiça de Alagoas, depois por questões pessoais não pude seguir. São 5 fases. Você precisa ter um tempo de carreira, 5 anos no mínimo, você precisa passar por uma prova escrita, fechada, precisa passar por uma prova aberta, precisa passar por uma prova oral, precisa passar por uma prova de análise de sua vida pregressa, para ser juiz, primeira instância. Então, por que o anterior mandatário não enviou para o Congresso Nacional, já que tinha maioria na Câmara e no Senado Federal, um projeto de lei para que se tornasse lei, mudando a forma de ingresso? Mínimo de 20 anos na carreira, reputação ilibada, nenhuma condenação em processo penal civil, a vida corrida do cara que fosse concorrer lá puxada, e o concurso público do mesmo jeito que é para ser juiz de direito. A gente acabava com essa questão, entrava no mérito. Infelizmente, nem o anterior, que indicou os dele, nem o atual, que vinha indicando há 8 anos atrás, tem interesse que essa coisa mude. Então, o que tem que mudar é a pressão popular. Nós precisamos melhorar a qualidade do nosso voto. Nós precisamos acabar com as oligarquias políticas. Sai de papai, vai para mamãe, vai para titio, vai para vovó. E aí vai... E dá no que vai virando
uma carreira. Exato, exato. Vamos para os comerciais, já a gente volta com o doutor Hinaldo Lins para falar sobre o assunto dos servidores e também sobre uma conquista na área ambiental. Muita gente estava esperando, ele falou no período de carnaval que teria essa surpresa, chegou o momento. Agora aí, depois dos comerciais, já a gente volta. Voltando aqui no Dialogando Chefe Renato, doutor Hinaldo Lins, mais uma vez falando com a gente, já teve alguns momentos no Dialogando falando sobre demandas jurídicas e com certeza a gente vai falar sobre uma causa nobre, que é a causa da criança e adolescente. Teve a oportunidade de assumir o CONDIC do município e eu acho que ainda continua naquela mesma, vamos dizer aqui, demandas, teve algumas mudanças, mas não é uma função muito fácil, porque eu tive a oportunidade de assumir, não foi brincadeira. Ter um pleito de conselho, do Conselho Tutelar. Muito difícil. Como é que o senhor vê essa experiência e esse momento? Chefe Renato, eu acredito que a causa da criança e adolescente é uma questão vocacional. Infelizmente, há uma politização, houve uma politização, uma interferência político-partidária numa eleição tão séria. Isso ocorre no país inteiro, não é um privilégio da nossa região, que é a causa da criança e adolescente. Acho que deveria-se também alterar a 8.990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, para poder como é que eu poderia dizer? Acho que o termo não está vindo, não sei se ia dificultar, mas assim, qualificar melhor os candidatos à questão do Conselho Tutelar, em que pese nós elegemos aqui em Barreiros um ótimo Conselho Tutelar, de pessoas que já vinham na causa da criança e adolescente, inclusive foram reeleitos alguns nomes que a gente considera que tem uma atuação muito forte, muito séria, mas como a relevância da causa existe, que tem pessoas assim que têm um nível de conhecimento da causa da criança e adolescente, considero eu, com todo respeito às opiniões contrárias, mais apurada. Nosso escritório recebe com imensa frequência causas de violação de direito de criança e adolescente, e a gente tem isso como princípio. A gente acredita, assim como a lei, que a criança e adolescente, essa proteção, esse sistema de proteção integral que foi criado a partir da 8.990, um sistema que estudiosos, é lógico, consideraram, como a gente já sabe, que esses seres em processo de formação precisam de uma proteção integral da sociedade, do Estado e não só da família. Na maioria das vezes, a gente vê histórias de adolescentes infratores ou adolescentes em conflito com a lei, que cometem atos infracionais. A grande maioria dele, chefe Renato, querido seguidor, eles têm uma história de violação de direitos por trás. Antes deles chegarem a ser infratores da lei, eles tiveram uma sequência de violações aos seus direitos, seja o direito à moradia digna, seja o direito a uma família, seja o direito à alimentação, à cultura, ao lazer, à proteção social. Ele depois de ter passado por todas essas fases de violação de direito, ele se tornou veio a ser um cidadão em conflito com a lei. Então a lei visa realmente proteger esse direito. Acho que é extremamente importante manter, não só manter, mas aumentar esse sistema de garantia de direito. Você sabe disso, Renato, pelo trabalho de décadas que você tem aí no grupo de escoteiros, a importância de dar segurança à criança e adolescente para que ele cresça num ambiente saudável e lá na frente você não precisar curar, corrigir o adulto, né? Isso é bíblico, né? Ensina o caminho que teus filhos devem andar
para que no futuro você não tenha que corrigir o adulto, né? Então, acredito muito nessa causa. Aqui em Barreiros eu fui conselheiro tutelar, foi o primeiro conselheiro tutelar do município, uma fase de implantação, fizemos um bom trabalho. Fui presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e acredito muito nessa causa, acho que tem que se investir muito na criança para que a gente possa ter um amanhã melhor. Muito bom. Agora o pessoal falar sobre essa questão da Compesa. Compesa é uma das maiores empresas aí, estatais do município, do estado. 51% pertence ao Estado e depois com a economia mista. Como é que o senhor vê tantas demandas? Porque tem municípios que são independentes já na questão do saneamento e do abastecimento. Barreiros depende da Compesa 100%. 2 rios aí que com certeza a população sofre com abastecimento. E a questão ambiental da poluição desses mananciais. É uma conquista que o senhor vai falar agora, que com certeza, em primeira mão aqui no nosso programa, agradecer imensamente. E a gente agradece porque é uma causa que a gente bate muito forte com isso. A Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição de 88, assegurou ao cidadão o direito ao meio ambiente equilibrado, direito ao cuidado ao meio ambiente, para que todos possam viver em harmonia com ele. A questão da Compesa, a Companhia de Abastecimento de Água de Pernambuco, é uma questão secular, né? Desde que a gente, e aí eu quero fazer um adendo, chefe Renato, para que as pessoas não pessoalizem. Eu trabalhei em parceria com a Compesa, quando fui secretário de administração aqui no governo de Antônio Vicente, e sei da força de vontade, da decência, da coragem, do destemor desses servidores, desses guerreiros que defendem a Compesa, que vestem a farda da Compesa, que trabalham aqui em Barreiros na Compesa. Se a gente for citar nomes eu vou ser injusto, mas defendo sempre eles e a gente não está pessoalizando, não são as pessoas que trabalham na Compesa. É quem está lá em cima que não busca tomar decisões para que esse órgão, essa instituição tão importante, preste o serviço que deveria estar prestando pelo que recebe da população. Barreiros é uma cidade, salvo engano, que foi 90% saneada. E o sistema de esgotamento sanitário de Barreiros hoje não está funcionando. De um lado, nós temos 2 rios que cortam a cidade, como muito bem disse o chefe Renato, e do outro a gente sofre com falta de abastecimento. Por outro lado, segundo o serviço que deveria estar sendo prestado pela Compesa, que é remunerado, diga-se de passagem, assim como a água, é 100% de taxa de esgoto que a população barreirense paga e não recebe em contrapartida esse serviço. Basta andar pelas ruas da cidade. Você vê os PVs estourados, o esgoto jorrando e a população convivendo com tudo aquilo que não deveria conviver, porque já vem na continha de água de todo cidadão barreirense, queira ele ou não pagar a taxa de esgoto. A taxa de esgoto. A gente recebia muitas reclamações disso aqui no escritório e resolvemos acionar o Ministério Público. O comércio também paga essa taxa de esgoto? Os comerciantes? Toda residência do município, esteja ela conectada ou não ao sistema de coleta de esgoto, é obrigada por lei a pagar, porque é um serviço que supostamente foi colocado à disposição da população, assim como é a taxa de iluminação pública. E a gente, doutor, não poderia deixar de dizer que é real, pisando no pé mesmo, pisando pé no chão. A gente vê o esgoto totalmente desaguando no Rio Una, desaguando no Rio Carimã. Só olhar. Chefe Renato, é uma questão que chega a ser escandalosa. Você vê uma sociedade de economia mista que recebe por um serviço, não presta o serviço, e o pior, que nós descobrimos, a partir de uma investigação que eu iniciei, que parte do esgoto que é coletado pela Compesa é despejado no leito do rio. Aí imagine você, a Companhia Pernambucana de Água e Tratamento de Esgoto. Está enxugando gelo. Não, pior. Ela está sujando o gelo, porque ela capta o esgoto e joga no rio.
E aí não é Hinaldo mais que está falando hoje. Nós iniciamos o processo de investigação, visitamos o que deveria ser as estações de tratamento de água e esgoto, que estão Inclusive, está aquela abandonadas. ali, perto da entrada da rodoviária, do posto fiscal. Visitamos ela. E todas elas estão paradas. Desativadas. Ou seja, a Compesa, o serviço que era para estar sendo prestado, ela captar todo o esgoto, ela fez o sistema de captação, foram milhões de reais de dinheiro público, dinheiro nosso. Esse esgoto segue por esses canais, era para ir para essas centrais e ela bombear para uma estação de tratamento, tratar todo esse esgoto e devolver, não é potável para beber, mas que ela não viesse a poluir o leito dos rios. O que é que acontece hoje em Barreiros? A Compesa coleta, mal coletado, esses dejetos de esgoto. As estações de tratamento de bombeamento estão todas paradas. Sem falar dos tratores, aquelas estações que foram montadas, todas elas Sem ativadas. funcionar. Sem funcionar. E esse esgoto vai para onde? No único lugar que deveria parar, no leito dos nossos rios. Totalmente poluídas. Né? Totalmente poluídos. Então, a partir dessa descoberta, nós enviamos notícia de fato, por Luiz Rocha Advogados, subscrito por mim, enviamos uma notícia de fato ao Ministério Público. O Ministério Público instaurou um procedimento investigatório, você vai receber ele em primeira mão. A partir do procedimento investigatório que foi instaurado, o órgão ambiental do Estado foi acionado, a CPRH, a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, é o órgão fiscalizador da Compesa, esteve em loco em Barreiros, visitou comigo a estação de tratamento e constatou irregularidade. A partir dessa constatação, a CPRH autuou a Companhia Pernambucana de Esgoto, de Água e Esgoto, a Compesa, foi autuada, foi multada. Todo o procedimento que o CPRH fez são enviados, devolvido ao Ministério Público. O Ministério Público nos deu ciência e agora inquérito civil público. Foi instaurado um inquérito civil para responsabilizar os agentes públicos que, tendo conhecimento, permitiram que esse dano ambiental ocorresse. O nosso entendimento, chefe Renato, seria que, a partir da constatação de que eu estou pagando por um serviço que não está sendo prestado, e o pior, que eu estou pagando para o órgão poluir o meu rio, no nosso entendimento, deveria ser suspensa imediatamente essa taxa de cobrança de esgoto. Esse ainda é o nosso objetivo. Entretanto, nós encontramos obstáculos em decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que entende, já decidiu, inclusive em sede de recurso repetitivo, que se o órgão de tratamento de água e esgoto estiver fazendo uma das fases do processo, quais são as fases do processo? São 3. Coletar, transportar, tratar e devolver. O STJ entende que, se uma dessas fases apenas estiver sendo feito pela Companhia Pernambucana de Água e Esgoto, ela tem o direito de continuar cobrando. Aí é onde vem a injustiça. Aí é onde ocorrem as injustiças e o cidadão comum não consegue entender e aceitar, e tem razão, esse tipo de decisão. Mas não é por isso que eu vou aqui desmerecer com palavras de baixo calão, entrar na vida pessoal dos ministros do STJ, mas há uma decisão em sede de recurso repetitivo que diz que se o órgão de tratamento de água e esgoto, no caso de Pernambuco, a Compesa, estiver cumprindo uma das fases, a cobrança tem que ser mantida. Nós vamos brigar por isso. Inclusive, demonstrar, não deixar de valorizar o excelente trabalho imparcial, corajoso e destemido do doutor Júlio L. Rimas,
que é o juiz, o promotor de justiça titular da comarca de Barreiros, que imediatamente ao receber nossa notícia de fato instaurou o procedimento administrativo, ao receber a notificação da CPRH, imediatamente instaurou o inquérito civil. Estou aguardando o retorno do doutor Júlio, já tem uma audiência marcada com ele, para assim que ele voltar nós tratarmos dos próximos passos de responsabilização para a gente buscar uma solução para esse problema. Se vai cobrar a tarifa de água e esgoto e de tratamento do esgoto, tem que prestar o serviço. Com certeza. Outro ponto que a gente falou já no início da entrevista é a questão de servidores de São José da Cruz Grande. Teve uma vitória aí, com certeza está fazendo a diferença nessa questão jurídica. E conta aí, doutor, como foi isso, como foi essa conquista? Os servidores vão ter aí umas... O que é que acontece, chefe Renato? Nós recebemos vários servidores da Prefeitura de São José da Cruz Grande que há um bom tempo lutavam lá desde 2001 por receber salários atrasados de gestores anteriores. Salvo engano, desde 1996, que há salários não recebidos por esses servidores e o processo estava meio que parado. Nós fomos contratados por esses servidores e a partir de então assumimos o processo, ganhamos a ação em primeira instância. A outros escritórios e profissionais devo, por uma questão de ética, dizer que outros profissionais atuam também representando outros servidores do município de São José da Cruz Grande, e o município entrou com recurso da decisão que determinava o juízo local da comarca de São José da Cruz Grande, determinava o pagamento desses salários atrasados. Uma cobrança ajuizada, salários de 1996. De 1996. E aí a Prefeitura de São José da Cruz Grande é um direito constitucional, né? O direito de recorrer àquela parte insatisfeita, tem o direito de recorrer à segunda instância. A Prefeitura de São José entrou com um recurso de apelação, e na sexta-feira passada, a 27ª Câmara de Direito Público julgou esse recurso da Prefeitura e negou o provimento do recurso. Ou seja, o recurso da Prefeitura de São José foi julgado de improcedente. Ou seja, foi negado então? Foi negado o recurso, vitória dos servidores. Nós vamos aguardar o acórdão do Tribunal transitar em julgado, não caber mais recurso para esse processo retornar para o município, a gente dá seguimento ao processo, formulando os cálculos individuais das vantagens que cada um do servidor tem, haja vista que são processos antigos, para buscar obrigar o município a pagar. Com certeza, de 96 para cá, algumas pessoas já faleceram. Como é que fica esses casos? Nesses casos, boa pergunta, chefe Renato. Nos casos de servidores que faleceram, farão juiz a todos eles, todos os servidores dessa época que tiveram salários atrasados, nós vamos fazer um processo de habilitação desses herdeiros em nome dos falecidos. Os herdeiros podem suceder o seu ente querido que faleceu e poder ir lá buscar esse direito para dividir, porque se torna herança. Mais do que justo, né? Gente, agora é o momento final aí da entrevista, que com certeza todo mundo está aguardando, que é a conjuntura política do município. A gente já está nas pré-candidaturas, as pessoas perguntam, o doutor Hinaldo hoje participa do trabalho junto com o PDT municipal e estadual. Em 2020 ele teve 690 votos como candidato a prefeito do município. Terceiro lugar. E também teve a audácia, né, vamos dizer assim, a audácia, porque não é brincadeira ser candidato a deputado federal. E uma votação expressiva, 1.842 votos. Não é de se jogar fora. Como é que foi tudo isso? Essa proeza, doutor? Chefe Renato, a gente não nasceu para ficar na arquibancada. Eu aprendi na vida que eu não nasci para ser espectador. Eu gosto de ser agente de mudança, eu gosto de participar da vida política, acredito muito na força da política, acredito muito no poder transformador que a política tem. Acredito muito que a gente tem que motivar essa juventude, as mulheres, que há uma deficiência tão grande de mulheres na política brasileira, não só
na nossa cidade, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Incentivar os jovens a participarem do processo político, aqueles que tiverem vontade de participar, que participem, que sirvam de opção. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu me coloquei como opção da população de Barreiros por 2 vezes. Aliás, 3. A primeira foi como conselheiro tutelar, fui conselheiro tutelar do município, depois como candidato a prefeito. Uma eleição totalmente atípica. Nós tínhamos um primeiro candidato que, segundo o que tínhamos conhecimento, estava inelegível. A força do liminar conseguiu, legalmente, pelas vias legais, pelas vias legítimas, conseguiu retomar a condição de candidato. Tínhamos mais um candidato que estava conosco e que desistiu, nos deixou já lá no finalzinho da caminhada. Mas a gente nunca está só, porque quem tem Deus nunca está só, quem tem coragem nunca está só. E eu não aprendi a começar um processo, iniciar algo e não terminar. Eu sou do começo, meio e fim. Para mim não importa os obstáculos. Então gosto da política, sou apaixonado por ela, respiro política, mas a experiência a gente vai adquirindo à medida que a gente vai participando dos processos políticos. E esses processos políticos vão nos ensinando a analisar melhor os cenários, né? Eu sou muito de receber o chamado, Renato. Se eu for chamado hoje, analisando o processo político atual, a conjuntura política do município, não sou candidato a nenhum cargo nessas eleições. Então já colocou em primeira mão aí também, não vai ser candidato. Hoje, vou repetir, hoje não tenho intenção de me candidatar a nenhum cargo público no município de Barreiros. Hoje, repito, mas a política é muito dinâmica. E eu acredito, primeiro, muito em Deus. Acredito que quando ele determina, quando ele manda a mensagem, é porque ele já mandou o suprimento, ele já preparou o exército, ele já preparou as condições. Tanto é que na eleição passada, muitos esperavam que no meio do caminho eu fosse me vender, eu fosse desistir. Com a desistência de Beto, que acabou nos deixando no meio da estrada e indo apoiar o grupo do prefeito à época, pensaram que eu também ia ser candidato a vereador, e a gente manteve ali a nossa coragem, manteve ali o nosso compromisso com o povo de Barreiros, mantivemos a nossa candidatura. Foi uma eleição, chefe Renato, muito bonita, porque nós tivemos pela primeira vez, eu creio, na recente história política de Barreiros, mais de 6 nomes que nunca tinham sido candidatos a prefeito, pessoas novas, pessoas que não tinham um histórico político partidário, pessoas que não tinham ocupado cargos públicos, e essa é a beleza da democracia. No final o povo escolheu, e a mensagem que saiu das urnas, a gente precisa analisar a vontade da população. A vontade da população foi trazer o atual prefeito e dar a ele a oportunidade de ter um segundo mandato, porque não havia sido reeleito na última eleição. E a gente precisa respeitar essa opinião das pessoas, a opinião do eleitor, que conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, a que todos nós estamos subordinados, todo o poder emana do povo, e em nome dele deve ser exercido. Com certeza. Agora, com certeza, convites não vão parar de chegar, ainda estão chegando. Como é que estão correligionários na área de vereadores? Está apoiando alguém? Essas coisas, o pessoal está doido ali para saber. Eu acho que o senhor vai responder. Seguramente, Renato, nós vamos nos unir a um grupo político. De fora do cenário político, nós não ficaremos, com toda certeza. Iremos apoiar um vereador, iremos apoiar um projeto político para o Executivo Municipal. Estamos ouvindo todos os partidos, todas as correntes. Tivemos 2 ou 3 reuniões já com alguns pretendentes ao cargo de prefeito do município. Vamos ouvir todas elas e tentar escutar a voz do povo. Eu acho que essa é a voz que todo candidato, que todo partido, que todo grupo político deve escutar, a voz das ruas.
vamos ouvir as pessoas como sempre fizemos. Que coisa boa, né? Muito boa essa entrevista, porque a gente traz aí em primeira mão 4 assuntos importantes aí. Grupo político irá apoiar, questão da Compesa, os servidores de São José da Coroa Grande e hoje não é pré-candidato a prefeito de Barreiros, mas vamos ver o andamento da carruagem, né? Como é que está andando a carruagem daqui por diante. Eu estava ouvindo um versículo ainda hoje. Eu tenho o hábito de todos os dias, quando eu chego aqui no escritório, o livro mãe ali é a Bíblia. Todos os dias eu leio. E um versículo de hoje dizia que o futuro, em outras palavras, dizia que o futuro pertence a Deus. Não diga seus planos futuros, porque só a Deus pertence esses planos. E tudo no tempo dele, né? Tudo no tempo dele. A gente tem pensamentos, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas eu tenho entregue, como sempre entreguei, mas hoje mais ainda, mais experiente, mais maduro, mais aberto para conversar. Eu tenho escutado muito a voz do Pai. E nesse momento eu estou pronto para ouvir e buscar o que seja o melhor para o nosso município, para a nossa cidade. Essa cidade que a gente tanto ama, que você sempre costuma dizer, de um povo ordeiro, um povo guerreiro, um povo trabalhador, que merece sempre o melhor. Muito obrigado, doutor Hinaldo Lins, com certeza muito bom conversar com o senhor e a gente tirar essas dúvidas que estavam pairando aí no ar, as pessoas perguntando, e agora vai ter um momento aí, o tempo de Deus, e ele veio aqui responder para a gente. Muito obrigado, doutor. Suas considerações finais, a gente está terminando aqui o Dialogando com o Chefe Renato. Obrigado, chefe Renata, toda a sua equipe, que Deus continue te dando sabedoria, te dando coragem, te mantendo de pé. A gente sabe como é difícil fazer jornalismo nesse país, em especial, repito, Zona da Mata Sul, a população muito carente, a falta de apoio muitas vezes, apoio do poder público, apoio da sociedade civil, e a gente sabe a importância que é esse trabalho que você faz de levar a informação para a população que recebe na sua casa, no seu sofá, na rádio, no carro, informação rápida, de qualidade, imparcial, que acompanha todo o processo político, as grandes decisões jurídicas, por meio desse veículo de comunicação tão importante que é a rede social. Então, quero parabenizar você, parabenizar toda a tua equipe e agradecer pelo convite, agradecer pela vida, agradecer pelo trabalho, agradecer pela oportunidade de poder estar conversando com você aqui, de estar saudável, agradecer à família, aos amigos e dizer que o sonho, ele nunca morre. Você o sonho só deixa de existir quando você vai junto. Então, estou vivo, estou cheio de esperança, cheio de sonho e de vontade. O sonho continua ativo, mas a vontade final é do nosso Pai. Obrigado, chefe Renato. Muito obrigado também, doutor. Alegria. Vocês acompanham a programação e com certeza a gente vai demandando aqui com o doutor Hinaldo e terminar de comer a paçoquinha, né? A tradicional paçoquinha aqui dele, no escritório confortável e bem aconchegante. Muito obrigado a vocês e vamos ficar por aqui na programação. Forte abraço.